Se eu mudo o espaço em que eu estou, eu vou mudando também. Também fiz pequenas reformas em mim. Esse é um depoimento da Lu Dandara, moradora da ocupação Dandara de Belo Horizonte, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Transformação. A Lu é participante do projeto Arquitetura na Periferia, que reúne e capacita mulheres para a independência de reformar ou construir a própria casa. Ou como minha filha de 4 anos bem resume, ela fala que a gente constrói casa com as nossas migas. É um projeto feito de forma coletiva, então eu queria saudar as outras mulheres que estão aqui comigo hoje, além da Lu, a Adriana, a Ana Paula, a Rafa, a Mari, a Semir e muitas outras. Juntas, vamos erguendo não apenas casas, mas também autoestima e autoconfiança. O projeto começou em 2013, quando eu entrei para o mestrado por causa de um incômodo que eu tinha já de algum tempo, que era exercer uma profissão tão restrita em atender demandas de classes sociais privilegiadas. Eu sou de classe média e muitas pessoas que eu conheço não fazem ideia de para que serve uma arquiteta. E quando eu comecei, eu achei que ia ser uma coisa simples, que era só querer e atuar num contexto social diferente. Fui percebendo que não é tão simples. Os mecanismos que impedem que muitas pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço ou mesmo aos seus direitos, eles operam de forma contínua e muitas vezes de forma invisível. Um exemplo disso é quando me perguntam, principalmente estudantes universitários, como é que faz para chegar numa comunidade de forma natural, ganhar a confiança das pessoas? O que seria esse natural? Porque não tem nada de natural pessoas não terem acesso a um direito tão básico quanto a moradia, enquanto poucas chegam até a universidade. Uma estudante universitária de classe média, como eu, que chega numa periferia, numa ocupação urbana, causa um estranhamento, esse estranhamento é real. É preciso desnaturalizar as desigualdades, se a gente quiser combatê-las. E eu precisei também me reconhecer dentro dessa sociedade, né? Essa pessoa branca, de classe média, que carrega um conjunto de privilégios e que isso também influenciava a minha prática profissional. A gente trabalha só com mulheres, então agora eu vou falar de gênero. É uma palavra que tem sido bastante atacada, então eu quero falar gênero, queremos equidade de gênero. Esse trabalho mesmo só pode ser desenvolvido porque eu levava minha filha, estava amamentando na época. Assim como várias das mulheres que participam precisam levar seus filhos para conseguirem estar nas atividades. E quantos espaços de educação ou de trabalho permitem isso, né? A gente sabe também que a mulher é a principal responsável pela manutenção dos espaços domésticos, afazeres domésticos, cuidados com a família. Não sei se todo mundo sabe que isso se traduz em uma média de 24 horas semanais, enquanto que para os homens chega no máximo a 10. Trabalhamos o dobro, mais do que o dobro, de trabalho não remunerado. Mas na hora de decidir como que esse espaço vai ser construído, somos excluídas. Eu tenho vários relatos de mulheres que não participaram das decisões na hora da construção da casa e vários problemas que elas sofrem com isso cotidianamente. Porque são elas que têm que ficar dentro de uma cozinha sem ventilação, muito quente, várias horas por dia. Precisam subir e descer uma escada muito estreita, carregando uma trouxa de roupa, ou até ficar no posto de saúde com os filhos para tratar de problemas que vêm da umidade da casa. Eu gosto de lembrar o caso da Lu. A gente pede para que elas apresentem as casas para a gente. É importante conhecer a casa pelo olhar da moradora primeiro, antes da gente entrar com o nosso olhar técnico, cheio de julgamentos. Que é melhor do que elas para saber o que realmente incomoda, né? Então, elas aprendem a medir a casa, desenhar, a ler uma planta, apresentar, tiram fotos. E quando eu pedi para a Lu me mostrar uma foto do que ela menos gostava na casa dela, ela me mostrou uma foto de uma torneira, que eu não entendi nada na hora, mas ela explicou que era o único ponto de água que ela tinha, ficava na frente da casa, era muito baixo, ela não conseguia pôr um balde ali. Então, era mais prático ou menos complicado ela ir na vizinha buscar água pelo quintal, que o tanque dela ficava no fundo do lote, para fazer tudo que ela tinha que fazer, do que usar a bendita da torneira. E ela falava também que o marido sempre dizia que ia resolver, que ia consertar, que ia arrumar, e não fazia, claro. Não era ele que tinha que buscar água na vizinha todo dia, né?
E aí, quando a gente fez as oficinas de hidráulica, que a Lu percebeu que era bem simples subir a torneira, levar a tubulação lá para o tanque, ou até mesmo colocar a descarga no banheiro. Acontece que esse tipo de conhecimento, ou qualquer coisa relacionada à construção civil, está muito ligado ao que a gente escuta desde sempre, que é coisa de homem. Tem uma outra história também que diz muito disso, que é a da Simone. Ela morava numa casa de 2 cômodos, um banheiro, sem banheiro. Era uma cozinha e um quarto. O ex-companheiro tinha começado a construir o banheiro lá no fundo do lote, mas ficou só no tijolo. Mas quando a gente perguntava para a Simone o que ela queria fazer, ela falava assim, eu quero bater laje em tudo. Não sei se todo mundo sabe o que é isso. A laje é uma estrutura de concreto armado, usada como cobertura ou como piso de segundo pavimento, uma estrutura bastante cara. E eu falava, mas Simone, por que você quer fazer isso? Por que você quer bater laje? Karina, não sei. É o que as pessoas fazem, as pessoas batem laje. Mas aí quando a Simone desenhou a casa, projetou, colocou no papel o que ela realmente queria, foi que ela conseguiu assumir para si mesma que ela podia trazer esse conforto para ela e para a filha dela de ter um banheiro dentro de casa, não mais lá no fundo, igual o ex-companheiro estava querendo. A gente começou a construir ele nas oficinas, fizemos as fundações, começamos a levantar as paredes e fizemos alguns mutirões. Esse é um processo de construção mais lento, né, que as pessoas vão para ajudar, mas olha só, quando ela viu o banheiro se erguendo ali na frente dela, ela não quis esperar, ela se virou, se organizou financeiramente para contratar alguém para terminar logo aquela obra. Então, veja como é que, nesse caso, até a questão financeira, a Simone conseguiu resolver. A Simone aprendeu a planejar, e planejar é importante. Então, nesse trabalho que a gente faz, todo o processo de planejamento das reformas funciona como um grande aprendizado. A gente faz várias oficinas, desde finanças pessoais, aprender a calcular materiais. E hoje a Simone mesmo brinca que ela não sabe como que ela ia respirar lá dentro com a filha dela, se ela tivesse só batido laje em tudo. Trabalhar só com mulheres escancarou também o machismo. Sempre soube que o Brasil é um país machista, mas eu tive de frente com ele em diversas situações. Eu acho que uma das piores é quando uma mulher sai do projeto simplesmente porque o companheiro não aceitou. Isso, quando aconteceu a primeira vez, foi desanimador. Eu comecei a chegar a questionar o que a gente estava fazendo, o que dava para fazer diante disso, porque não fazia sentido para mim. Mas, por outro lado, eu fui vendo que às vezes era porque a gente estava no caminho certo também. Porque por que a independência da mulher causa medo? Isso não faz sentido. E se não faz sentido, a gente não precisa aceitar e normalizar isso. Uma outra coisa que eu aprendi também nesse trabalho é a força que o grupo de mulheres juntas tem. Nossas atividades são sempre feitas em pequenos grupos, em média umas 5 participantes, elas se ajudam, se apoiam. E uma delas, a Romênia, ela fala assim que um galho é muito fácil de ser quebrado, mas que um feixe de galhos juntos não quebra fácil, não. Então, é isso que a gente faz, a gente junta os galhos. Para mim, o grande lance também desse trabalho é que quando as mulheres têm acesso a um conhecimento que na vida inteira lhes foi negado, e elas percebem que elas são capazes de realizar tudo aquilo, as melhorias nas casas, parece que vira uma chave na cabeça. Sai do lugar do eu não posso, eu não consigo, eu dependo de alguém, para o lugar do eu posso, eu consigo, eu não dependo de ninguém. Isso é muito incrível porque não para ali na construção da casa. A Chay, que também foi participante do projeto, hoje está na nossa equipe, ela falou uma vez que quando ela entra agora na casa dela, ela tem uma visão diferente, porque ela tem uma visão de futuro. Ela tem uma visão do que ela pode fazer para melhorar. E não é à toa que a gente fala também que lugar de mulher é onde ela quiser, porque se trata de ter liberdade de escolhas, e o conhecimento liberta. A gente brinca também que, além dos índices de melhorias das casas, a gente tem um índice que é de quantas mulheres pararam de alisar o cabelo, por exemplo, porque isso diz muito desse processo de transformação interna, autoconhecimento, de se afirmar para o mundo como você realmente se sente, não se submetendo mais a todos os estereótipos.
Construir o Arquitetura na Periferia também provocou pequenas reformas em mim, também me transformou. Eu passei a perceber que vários hábitos meus não são habilidades naturais minhas, são conhecimentos, aprendizados. Assim como várias coisas que são naturalizadas na nossa sociedade são construções históricas e sociais, como o racismo, o machismo, a pobreza, e que por isso mesmo a gente tem que construir de uma forma diferente, uma sociedade com distribuição de renda, com justiça social. Eu aprendi e aprendo todos os dias a desnaturalizar os meus privilégios, a tentar reconhecer essas barreiras, muitas vezes invisíveis, que impedem que as pessoas tenham acesso a todo tipo de direito nesse país, e a buscar meios de contornar ou derrubar essas barreiras. Existe muita potência em se redescobrir, e se a gente está falando aqui que tem caminho, eu acredito que pode ser por aí. Obrigada.